vamos considerar algo mais na palavra de Deus dentro desse assunto da obra de Deus, que então iniciamos ontem. Vamos buscar juntos a direção do Senhor mais uma vez, em oração. Querido Pai Celestial, com muita alegria e gratidão nos reunimos nessa manhã, com um senso de privilégio tão grande, porque nós somos um povo da propriedade particular do Senhor. Muito obrigado pelo teu povo nessa manhã aqui reunido. Nós rogamos ao Senhor que nos venha suprir com a tua palavra nessa manhã. Nós somos totalmente dependentes e carentes de ti, Senhor, de sermos instruídos pelo Senhor mesmo. Por isso nos ajuda, nos concede todo o equipamento necessário para a liberação da tua palavra. Pedimos a ti, ó bendito Espírito Santo, que possa nos suprir com sabedoria e revelação e nos alimentar com a tua palavra. Nós confiadamente oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios. Desde ontem, então, nós temos considerado o assunto da natureza espiritual da obra de Deus. Nós vamos buscar hoje, através dessa epístola de Paulo aos Coríntios, examinar com os irmãos 9 aspectos relacionados ao serviço cristão, ou à obra de Deus. Então, peço aos irmãos desde já que nós tenhamos bastante concentração para nós não nos perdermos aqui nesse assunto, porque vamos buscar examinar cada uma dessas 9 marcas do serviço cristão. Mesmo que, é claro, dentro dessa epístola tão ampla, segunda epístola aos Coríntios, tenhamos que fazer isso de forma panorâmica. Mas a intenção, o encargo é este mesmo. É de procurarmos resumir em 9 aspectos essas marcas de um genuíno serviço espiritual. Lembrando-nos que essa epístola de Paulo aos Coríntios, ela é considerada uma autobiografia de Paulo. Então, ele nos dá, pelo Espírito Santo, o privilégio de conhecer algo a respeito da sua vida e especialmente do seu ministério. Então, irmãos, nós temos muito a aprender através dessa segunda epístola aos Coríntios relacionada ao serviço cristão. Nós já dissemos ontem que nós sempre iremos errar quando nós compreendemos a obra de Deus como sendo algo, em primeiro lugar, feito por nós e não feito em nós. Porque, em primeiro lugar, a obra de Deus é algo realizado em nós. Porque a obra de Deus é uma questão daquilo, do quanto de Cristo mesmo está sendo produzido e formado em nós. Não podemos ser úteis no serviço a Deus se o próprio ser de Deus, na pessoa de Cristo, ou o caráter de Cristo, não tem sido formado em nosso interior. Então, acima de tudo, a obra de Deus somos nós mesmos. É o que Ele realiza em nós. E então, o que Ele irá realizar através de nós. Por exemplo, quando Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. O que será que ele quis dizer com isso? Que ele foi chamado como, digamos, um trabalhador para Deus, um funcionário celestial? Nós sabemos que não. Sabemos que a realidade do Evangelho, a revelação que Paulo recebeu, foi de tal forma encarnada nele mesmo, que então ele podia dizer essas palavras. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque a própria pessoa do Senhor Jesus, a revelação de Deus em Cristo Jesus, foi de tal forma encarnada nele, que então aquilo que fluía dele era resultado dessa revelação. Os irmãos se lembram que em Gálatas capítulo 1, ele diz assim, ao que me separou antes de eu nascer. Gálatas capítulo 1. E aprouve a ele revelar o seu Filho em mim. Veja que ele não diz a mim. Veja que ele diz revelar o seu Filho em mim. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 12,
até o verso 15. Então, revelar seu Filho em mim. Esse é um assunto fundamental. E é a partir desse ponto, esse revelar Cristo em mim, que Paulo então podia ser um porta-voz da revelação de Deus. Agora, irmãos, se nós abrirmos então essa epístola aos Coríntios, nós vamos ver esse servo do Senhor, o apóstolo Paulo, que de maneira tão particular, ele foi tecido pelo Senhor, tratado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor, para ser um vaso da revelação de Deus. Quando nós vemos essa epístola, duas coisas em especial saltam a nossa atenção. Primeiro, o desejo de Deus em adequar a mensagem ao mensageiro e o mensageiro à mensagem. Esse é o primeiro aspecto importante. Nunca Deus irá tornar discrepante, nunca irá usar uma discrepância entre a mensagem e o mensageiro. Sempre a visão deve ser depositada em um vaso. E o vaso deve ser adequado para a recepção da visão. Lembre-se que quando Paulo teve aquela experiência na estrada de Damasco, e ele foi levado então a encontrar-se com Ananias, 3 dias depois. Ananias, que batizou Paulo, ele diz que o Senhor o havia separado para que ele fosse um vaso escolhido para proclamar o seu nome entre os gentios. Então, essa adequação entre a visão e o vaso é algo necessário para que então haja genuinidade na obra do Senhor. Nunca pode haver discrepância entre a visão e o vaso. Porque, amados irmãos, um dos grandes riscos que nós corremos é achar que nós podemos proclamar uma mensagem, mas que então não tenha sido realmente trabalhada para dentro de nós, afetando tudo o que nós somos. Se a revelação de Deus não tem afetado tudo o que somos, então nós não somos vasos adequados. Porque o Senhor não tem mensageiros como sendo então porta-vozes, mas o Senhor tem a sua visão encarnada em vasos. Então é extremamente necessário, quando nós abordamos essa epístola de Paulo aos Coríntios, nós temos em primeiro lugar, que tenhamos em primeiro lugar isto em mente. A visão deve encontrar um vaso adequado. Agora, se isso então é verdade, nós temos um segundo aspecto, que nós vamos ver com detalhes quando examinarmos essas 9 marcas. E o segundo aspecto é: qual é o caminho de Deus para adequar o vaso? Então, primeiro, se há necessidade de uma correspondência entre a visão e o vaso, como já vimos. Então, segundo, qual é o caminho de Deus para adequar o vaso à visão? Até aqui está claro isso, irmãos? Esses dois aspectos são importantíssimos dentro dessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então vamos examinar quais seriam essas marcas de um genuíno serviço espiritual. Se quisermos colocar de outra maneira, poderíamos dizer assim: como Deus adequa o vaso à visão. Então vamos ver quais seriam essas marcas. Primeiro capítulo então dessa epístola, 2 aos Coríntios, capítulo 1. Vamos extrair desses versos 8 e 9 uma primeira importante marca. Versos 8 e 9. Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Atenção agora nesse verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, essa é a primeira marca necessária
para que o vaso possa ser adequado à visão. Cada um de nós, para proclamarmos a mensagem do Senhor, o significado do que é o Evangelho, a revelação do Evangelho, nós precisamos experimentar em nós mesmos essa sentença de morte. O que significa isso? Traduzindo em outras palavras, qual é o significado da sentença de morte com relação a nós mesmos? O versículo é muito claro, veja o verso 9. Para quê? Esse é o significado da sentença de morte. Não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Vamos citar um exemplo para talvez tornar essa verdade mais clara. Quando a revelação de Deus veio a Abraão, a primeira instância em que a revelação de Deus veio a Abraão está registrada em Atos capítulo 7, versículo 2. Quando diz que o Deus da glória apareceu a Abraão. Abraão nesse tempo era um pagão. Diz a história que essa terra onde Abraão habitava, chamada a Mesopotâmia, ela continha ali no seu contexto chamado religioso, mais de 2.000 tipos de ídolos diferentes. E segundo a tradição hebraica, a família de Abraão manufaturava ídolos. Então, o registro de Estevão, de Lucas, no testemunho de Estevão, em Atos 7:2, é muito maravilhoso. Porque era como se aqueles 2.000 ídolos, na região onde Abraão morava, fossem 2.000 velas, pequenas velas acesas. Então um dia, o Deus da glória, como sendo esse poderoso sol, ele se revelou a Abraão. Essa é a palavra que Lucas usa em Atos capítulo 7, versículo 2. O Deus da glória, como sendo esse grande sol, ele se revelou a Abraão. Então o que aconteceu com Abraão? Aquelas 2.000 pequenas velas, ou os ídolos, que eram fabricados por eles e adorados por eles, o que eles se tornaram? De um momento para outro, eles se tornaram em nada. Porque quando o sol está a pino, ao meio-dia, então 2.000 velas acesas não significam nada. E foi isso que aconteceu com Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão. E a vida de Abraão, então, é marcada de uma maneira maravilhosa. Se você lê a história de Abraão até o capítulo 22 do livro, de 24 do livro de Gênesis, você vai ver que a vida de Abraão foi marcada por 4 altares. E ele experimentou, como sendo então um tipo maravilhoso no Velho Testamento a respeito desse assunto da sentença de morte. Ele experimentou o significado dela no seu próprio viver. E se torna então um padrão para nós, um modelo para nós, do que Paulo chamou aqui nesse texto de a sentença de morte. Como isso se processa nas nossas vidas? Vamos buscar entender isso. Irmãos, cada vez que o Senhor, de maneira particular, ele se revela a nós, seja de que forma for, seja através da sua palavra, seja através do falar dos irmãos, seja através do mundo, usando as coisas naturais, quando o Senhor se revela a nós de uma maneira a nos impactar, seja de que modo for, a intenção do Senhor é que através desse falar do Senhor, dessa revelação do Senhor, nós recebamos em nós uma sentença de morte. O que isso significa? Que progressivamente nós nos tornaremos mais dependentes do que Deus é em Cristo e menos confiantes em nós mesmos. E no que nós temos e no que nós possuímos como equipamento natural. Então o propósito do Senhor ao trabalhar nossas vidas, com isso que Paulo chama de sentença de morte, é que nós aprendamos uma difícil lição na vida cristã, que até a volta do nosso Senhor Jesus, nós a estaremos experimentando. Sentença de morte a respeito de nós mesmos. Em outras palavras, nós não somos úteis para Deus em nós mesmos. Esse é o duro veredito
que cada um de nós precisa encarar diante do Senhor. Em primeiro lugar, Deus não precisa de nós. Em segundo lugar, Deus não depende de nós. E em terceiro lugar, nós em nós mesmos não somos úteis para Deus. Há necessidade de um trabalho absoluto, de um trabalho total em nós, para que então nós possamos ter o privilégio de sermos usados por Deus, ou úteis para Deus. Então a primeira necessidade, veja que nessa carta é aqui que o assunto começa. Há uma ordem dentro do que nós vamos ver aí. Então o primeiro ponto é recebermos uma sentença de morte. Então, irmãos, Abraão foi erguendo os seus altares na medida em que a revelação de Deus vinha a ele. Guarde isso. Nós só podemos levantar altar a Deus. E o que isso significa? Adoração, comunhão, gratidão, consagração. Tudo isso é o significado do altar. Altar aponta para tudo isso. Nós só podemos oferecer a Deus a adoração, apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Consagração. Quando nós recebemos revelação de Deus. Então, irmãos, consagração, nos oferecermos ao Senhor, não é um ato que parte de nós, uma ação que parta de nós. É uma reação à revelação de Deus. Irmãos, não é isso uma coisa maravilhosa? Deus se revela, esse é o primeiro ato. E então nós respondemos em consagração. Nós respondemos em adoração. Se Deus não se revela, nós não podemos responder nem com adoração e nem com consagração. Mas na medida então que Deus se revela, o poder dessa revelação, se é genuína, se nós temos visto mais das belezas de Deus em Cristo, das riquezas insondáveis de Cristo, então o que isso opera em nós? Sentença de morte. Para quê? Para que não confiemos em nós mesmos. Então, irmãos, Paulo usa aqui uma palavra forte, se os irmãos observaram. Versículo 8, parte final. Preste atenção na palavra que ele usa. Final do verso 8. Ele diz que a natureza dessa tribulação que ele experimentou ali na Ásia foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos. Essa é uma palavra importante. Você vê que ele não está se referindo a uma experiência qualquer. Nós sabemos o que significa ficar desesperado, não é? De alguma forma, Paulo experimentou algo que ele não pôde se apoiar em nenhuma outra coisa, senão naquilo que Deus mesmo era em Cristo Jesus pelo Espírito. Então ele diz desesperarmos da própria vida. Irmãos, nós precisamos fazer essa pergunta para nós. O quanto nós temos conhecido o nosso Deus dessa maneira? Há um texto também ilustrativo do significado dessa sentença de morte. Em Filipenses capítulo 3, o versículo 3, que também nos ajuda com muita clareza no significado dessa sentença de morte. Paulo, quando escreve para esses irmãos, Filipenses 3:3, ele vai falar sobre o que significa a verdadeira circuncisão. O que é realmente ser circuncidado pelas mãos de Deus e não pelas mãos do homem. Como havia alguns ali que se gloriavam da sua circuncisão no meio dos filipenses. Então ele diz assim, preste atenção aí, Filipenses 3:3. Ele diz, nós é que somos a circuncisão. Agora veja, ele cita 3 marcas, então preste atenção nessas 3 marcas. A primeira ele diz, nós que adoramos a Deus no Espírito. Essa é a primeira marca. A segunda, nos gloriamos onde? O que diz aí o texto? Em Cristo Jesus. Qual é o contrário de se gloriar em Cristo Jesus? É se gloriar em si mesmo, ou na carne, como Paulo citou nesse texto. Ele fala, se alguém acha que pode gloriar na carne, Paulo fala, eu ainda mais. Por que Paulo podia se gloriar na carne dele? Ele diz, porque ele era um judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, observador da lei. Ele diz, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Veja o que ele diz. Então ele diz, eu poderia me gloriar na minha carne. E ele descreve aí o seu currículo, não é?
Mas então veja o significado da revelação de Deus para o Saulo de Tarso. Ele toma aquilo que era precioso para ele, o currículo dele. E sabe como ele chama o seu currículo? Um lixo inútil. É a palavra forte que ele usa no versículo 8. Deveras considero tudo como perda. A palavra ali é um lixo inútil. É pior que lixo. Algum lixo é útil. Até para adubo, né? Pode usar lixo para adubo. Mas Paulo viu que aquilo que ele tinha do judaísmo era um lixo inútil. Era algo que servia para nada. Por quê? Porque ele recebeu a revelação de Deus em Cristo Jesus. E não apenas isso. Ele recebeu uma sentença de morte. De tal forma que ele viu que ser fariseu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, observando a lei da maneira como ele podia, considerando-se irrepreensível, aquilo era nada no serviço de Deus. Porque o serviço de Deus é um serviço no Espírito, baseado na revelação de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala, adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E por último, qual é a última marca nesse versículo? Veja, preste atenção nela. E não confiamos na carne. Interessante, não é? São dois aspectos positivos e um negativo, que nos mostra o que é a verdadeira circuncisão no serviço a Deus. É adorar a Deus no Espírito, nos gloriarmos em Cristo, são dois fatores positivos. E o negativo qual é? E não confiarmos na carne. Agora, irmãos e irmãs, cada um de nós nasce confiando na carne. E quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós ainda não deixamos de confiar na carne. Nós ainda continuamos confiando na carne. Por exemplo, nós podemos compartilhar a palavra confiando na carne. Confiando no quê? Confiando que nós conhecemos as Escrituras. Confiando que nós já memorizamos muitos textos. Confiando que nós já lemos muitos escritos de muitos irmãos. Confiando que nós já participamos de muitas conferências. Não é? Então nós vamos procurar servir confiando nessas coisas. Nós estamos confiando em nós mesmos. Nós estamos entendendo o significado de adorar Deus no Espírito, se gloriar em Cristo. Nós não estamos entendendo que o ministério cristão é um ministério pelo Espírito, e não pelo intelecto, e não pelo equipamento natural, e nem pelo depósito de Deus que nós temos. Há uma tentação grande em nós confiarmos no depósito que Deus já fez em nós. Nós não podemos confiar nem neste depósito. Porque se esse depósito não for vivificado, se ele não sofrer a operação do Espírito, então ele é um depósito morto. Ele é um depósito inútil. Então Paulo compreendia muito bem o significado disso, e ele sabia que Deus tratava a sua vida com uma mão apertada. Essa é a ideia. Paulo sabia que Deus iria tratar a sua vida com mão apertada. Sabe onde ele diz isso, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 12. Ele sofria no seu próprio corpo uma aflição contínua, que ele chamou de espinho na carne. Ele disse, é um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Lembra-se? Então ele está dizendo, Deus vai me tratar com mão apertada. E ele mostra qual era o propósito disso. Ele diz assim lá, naquele texto. Para que eu não me ensoberbeça. Irmãos, esse é o nosso grande problema. É isso que, de modo geral, mais impede a ação de Deus através de nós. Por isso, Paulo começa pela sentença de morte. Irmãos, a soberba é um pecado espiritual terrível. Nós podemos comparar a soberba como aquele indivíduo descendente de Saul, chamado Simei. Lembra-se? Lá em 2 Samuel, capítulo 15, 16, que quando Absalão usurpou o trono de Davi, ele foi lado a lado com o cavalo de Davi, amaldiçoando Davi, até que Davi chegou exausto ao Jordão. Assim a soberba nos acompanha. Só que ao invés de nos amaldiçoar, sabe o que ela vai fazendo conosco? Ela vai dizendo assim, olhe para você mesmo. Veja como você está se tornando mais santo. Veja como você está se tornando mais útil para Deus.
A soberba vai dizendo assim: veja como os irmãos estão apreciando o teu serviço a eles. O serviço na casa de Deus. Olhe para você mesmo. Esse é sempre a soberba. Ela é um pecado espiritual sutil. Ela é insidiosa. Ela sempre tenta voltar nossos olhos para nós mesmos. Até quando recebemos algo do Senhor, ali está a soberba, dizendo assim: você recebeu. Né? Outros talvez não tenham recebido. Olha o que você tem, olha o que você tem ganho, olha como você tem sido santificado, olha como você não tem mais andado naqueles pecados que você andava. Não é? Olha como você está crescendo na revelação, no serviço. Essa é a soberba. Qual é o segredo da libertação na vida cristã, no serviço cristão? É termos todos os nossos valores em outro. Em quem? Em Cristo Jesus. Então Paulo dizia assim também para os Coríntios, mas agora na primeira epístola, no capítulo 1, 1 Coríntios, ele fala assim: Deus, Cristo se nos tornou, da parte de Deus, em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Qual era o segredo da vida de Paulo? Todos os valores dele não estavam nele, estavam em outro, estavam em Cristo. Então Paulo não dizia assim: eu sou sábio. Ele dizia: minha sabedoria é Cristo. Ele disse assim em Filipenses, preste atenção na diferença. Ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é? Aí ele cita lá quais situações. Ele fala: eu sei ser honrado e eu sei ser humilhado. Não é? Ele diz: eu sei ter abundância e eu sei ter escassez. E qual era o segredo? No final do texto ele termina assim: tudo posso. Mas como? Onde? Naquele. Essa palavra naquele, muito significativo. O que ele quer dizer com isso? O que nós falamos ontem. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Né? Irmãos, esse é o significado da sentença de morte que os irmãos estão vendo aí. Por que Deus trabalha circunstâncias na nossa vida para recebermos a sentença de morte? Agora nós já sabemos. É porque há uma natureza soberba dentro de nós. E essa natureza, ela é inquebrável. Nós nunca podemos achar que o Senhor vai tomar a nossa carne e vai quebrar a soberba da nossa carne. Não. A soberba vai estar na nossa carne até a vinda do nosso Senhor Jesus. Ou até a nossa morte. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então a soberba estará ali na nossa carne. Então que tipo de luta nós vamos experimentar no serviço cristão? Vamos usar a palavra de Gálatas agora. Gálatas 5,16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E por quê? O verso 17, Gálatas 5,17, continua assim: porque o Espírito luta ou milita contra a carne, e a carne contra o Espírito. Porque a carne é soberba, ela sempre irá pelejar contra o Espírito. Ela sempre vai dizer: você pode. Ela sempre vai dizer: você tem. Não é? Você é capaz. Ela sempre vai voltar os nossos olhos para nós mesmos. Então, até mesmo quando recebemos revelação de Deus, ali está a carne. Então nós precisamos que o Senhor, assim como com Paulo, ele mantenha sua mão apertada sobre nós, para que nós não nos ensoberbeçamos, para que aprendamos que a única maneira de servir a Deus é servi-lo com uma sentença de morte em nós mesmos, para que não confiemos em nós mesmos. E sim, verso 9, 2 Coríntios 1:9, no Deus que ressuscita os mortos. E como nós estávamos falando, para concluir aqui, os irmãos se lembram da experiência então de Abraão? Onde foi e quando foi que Abraão levantou o seu último altar? Os irmãos se lembram? Onde foi? No Monte Moriá. Quem ele colocou nesse altar no Monte Moriá? O seu próprio filho, Isaque. Quem era Isaque? A bênção de Deus. O dom de Deus. Não é assim? Então, naquele último altar, Abraão coloca o dom de Deus, a bênção de Deus.
Nós podemos dizer aquilo que de mais espiritual Abraão tinha recebido de Deus era Isaac, porque Isaac era o filho da promessa. Então agora no quarto altar, o Senhor pede a Abraão que coloque ali a bênção espiritual. Que Abraão coloque ali o dom espiritual. Os irmãos estão vendo a profundidade disso? Esse é o último altar da vida de Abraão. Porque Abraão teve a tentação de confiar em Isaac e não no Deus que fez a promessa. Então o Senhor pediu que Isaac fosse colocado no altar. Para quê? Para que Abraão confiasse no Deus da promessa e não na promessa de Deus. Compreendeu? Por isso nós precisamos receber a sentença de morte, irmãos. Porque nós confiamos até mesmo naquilo que nós temos recebido. E não deveria ser assim. Confiarmos no nosso depósito, confiarmos na revelação, mas aprendermos a adorarmos a Deus no Espírito, a depositarmos nossa confiança no ministério do Espírito, nos gloriando em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, então podemos falar com realidade. Como Paulo também diz. Ele coloca uma sonora frase na sua epístola, assim: eu de mim mesmo nada sou. Sim? Você vê que ele diz mais do que nada posso, não é? Porque posso fala de uma ação. Ele está falando de uma existência. Eu de mim mesmo nada sou. Será que nós temos recebido essa sentença de morte em nós mesmos? A escola de Cristo é para nos levar a essa conclusão. Porque só assim, irmãos e irmãs, Cristo pode ser formado em nós. E nós vamos deixar de depender de nós mesmos progressivamente. Porque esse é um processo para a nossa vida toda. Então, que importante isso. Então, ali estava Abraão. Primeiro lá em Ur dos Caldeus, um idólatra. Participante lá, segundo a tradição, de uma família idólatra. Mas o Deus da glória apareceu a Abraão. E o que ele faz em primeiro lugar? O Deus da glória se revela aqui e Abraão levanta o primeiro altar aqui. Depois o Deus da glória se revela de novo, Abraão levanta outro altar. Depois, uma terceira vez, um terceiro altar. E se você acompanhar a história de Abraão, é maravilhosa. O que vai acontecendo nesses altares. O primeiro altar é uma resposta à revelação de Deus. O segundo altar ele já está mais avante. No terceiro altar ele está se separando de Ló. Porque Ló era um obstáculo na vida de Abraão. Então no terceiro altar ele está se separando de Ló. E no quarto altar ele está entregando a bênção espiritual. O seu próprio filho. E Romanos capítulo 4, quando Paulo vai descrever essa experiência, em Romanos 4, verso 17 e seguinte, se você conferir lá, você vai ver que ele vai dizer que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência coisas que não existem. Não é maravilhoso, irmãos? Esse é o significado da escola de Cristo. Para isso nós estamos sendo chamados. Não vamos nos iludir. Não vamos achar que o serviço cristão é algo romântico. Sim, há uma história de amor entre nós e o nosso Senhor. Mas nessa história de amor há uma cruz profunda, há um trato profundo, porque nós não somos uma esposa adequada. Então o Senhor, pelo seu amor, Ele vai tratar-nos com essa cruz profunda, para que recebamos uma sentença de morte. Há um monstro dentro de nós, chamado soberba, confiança em nós mesmos. Dependência de nós mesmos. E esse monstro não pode ser lidado com nenhum outro remédio, senão com essa sentença de morte. Muito claro o versículo 9 de Coríntios. Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Né? Então, esse é o primeiro aspecto do serviço que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. A segunda marca, ela está logo aqui à frente no versículo 12. Vamos passar por ela com um pouco de atenção. Verso 12. 2 aos Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Vamos guardar essa frase aí. O testemunho da nossa consciência. De que com santidade, veja, e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, graça fala de provisão, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco.
A frase que eu gostaria de destacar aqui é testemunho da nossa consciência. E vamos procurar explicá-lo de uma maneira bem objetiva, irmãos, e específica. Então vamos prestar atenção aqui. Qual é o significado da nossa consciência no nosso serviço cristão? Extremamente importante esse ponto. Como ele funciona? Por que ele é tão importante no serviço cristão? Por que que Paulo, numa carta sobre serviço, que é essa aos Coríntios, ele fala do testemunho da sua consciência? Irmãos, a consciência é um órgão espiritual, não é um órgão da alma. Nós sabemos que a alma ela tem especialmente 3 faculdades, não é assim? Os pensamentos, ou a mente, os sentimentos, ou as afeições, e os desejos. Isso é a nossa alma. Mente, vontade e emoções. Agora, o nosso espírito também tem basicamente 3 faculdades. Uma primeira seria intuição, é a capacidade que nós temos de receber revelação, ou intuição, pelo Espírito. Isso é uma primeira faculdade. Uma segunda faculdade seria a comunhão. Nós não temos comunhão com Deus na alma, não é assim? Nós temos comunhão com Deus no Espírito, porque o Espírito também tem função de comunhão. Agora, então, qual é a terceira? Intuição, então, comunhão e agora? Consciência. Essa é uma função importantíssima do nosso espírito. Agora vamos explicá-la assim, para ficar bem claro. Como essa função da consciência atua aqui no nosso funcionamento espírito, alma e corpo. Funciona assim. Todas as vezes que o Senhor nos dá uma revelação, então a nossa resposta a essa revelação é filtrada pela consciência. Vamos explicar de outra maneira. A consciência é o órgão responsável por controlar tudo o que deve entrar e tudo o que vai sair da nossa vida interior, da nossa relação com Deus. Ela funciona como portas. Então, por que Paulo se gloria? Ele diz aqui no verso 12, veja de novo, a nossa glória é essa. Você vê que não é um peso pequeno que ele está colocando, né? Nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, não é? Então o que que Paulo está querendo dizer? Quando nós recebemos uma revelação de Deus, então a resposta a essa revelação é filtrada pela consciência. Vamos dizer assim, se nós concebemos algo na nossa, baseado na revelação de Deus, que então nós entendemos ser de Deus, mas então nós vamos agir de uma determinada maneira e a nossa consciência fala algo. Nossa consciência diz assim, não fale. Nossa consciência diz assim, não faça. Nossa consciência diz assim, não ande por esse caminho. Nossa consciência diz assim, não nutra este relacionamento, por exemplo, com uma determinada pessoa. Nossa consciência diz assim, não vá àquele ambiente. Não entre naquela esfera. Essa é a voz da nossa consciência. Ela funciona como um semáforo ou um sinaleiro. Aquele verde, amarelo e vermelho. Lembra-se? Porque ela é uma função espiritual diretamente governada pelo Espírito Santo. Graças ao Senhor. Não passa em primeiro lugar pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Nosso problema é que muitas vezes nós usamos os nossos pensamentos para tentar enganar a nossa consciência. Então nós vamos usar justificativas, não é? E tentar driblar, enganar a nossa consciência com os nossos arrazoamentos. Aí nós falamos assim, mas por que não? Mas por que se o irmão pode, por que eu não posso? Você já não pensou assim? Mas se porque o irmão faz assim, porque eu também não posso fazer assim? Mas o Espírito Santo está dizendo na tua consciência, não. E você está justificando através de outras coisas, não é? Então nós usamos os pensamentos para tentar enganar a nossa consciência. Então, graças ao Senhor, o Espírito Santo fala, em primeiro lugar, na nossa consciência. E nós precisamos, irmãos, se queremos servir a Deus de modo agradável, ouvir o Espírito na nossa consciência. Então, quando ele acende o sinal verde, siga. Siga no Espírito. O sinal está verde. Quando ele acende a luz amarela, ele está dizendo, tenha cuidado, ou preste atenção. E quando ele acende a luz vermelha, ele está dizendo, pare imediatamente. Ele está dizendo, não fale mais nenhuma palavra. Saia desse caminho. Dê passo para trás, não é? Quando ele acende essa luz vermelha. Se nós então driblarmos, enganarmos
a nossa consciência através dos nossos pensamentos, qual será o resultado? Nós temos um outro texto importante sobre isso, muito claro nas Escrituras. Sabe qual é? 1 Timóteo 1,19. Vamos ver lá? Qual o resultado? Veja o que diz aí, 1 Timóteo 1,19. Paulo coloca aí duas coisas fundamentais para termos uma vida e um serviço cristão saudável. Porque ele está falando para Timóteo, e Timóteo era um obreiro cristão, um servo do Senhor. Então olha o que ele recomenda para Timóteo. Preste atenção, são duas coisas. Qual é a primeira? Mantendo fé. É claro, como nós vamos servir a Deus se não for um serviço da fé? Porque cremos nele, não é? Mas o que está acompanhando a fé nesse versículo? Boa consciência. Não é importantíssimo, irmãos? Agora, olha o resultado de não observarmos uma consciência boa diante do Senhor, ou falar do Espírito na nossa consciência. Veja o resultado nesse versículo. Olha o que ele diz. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Não é tremendo, irmãos? Não é terrível, irmãos? Então, se nós não ouvirmos o falar do Espírito na nossa consciência, o resultado é que nós vamos naufragar na fé. Nós vamos ser inúteis para Deus, porque nós não estamos respondendo à revelação de Deus através da nossa consciência. Então, esse segundo elemento aí não é algo ocasional nessa epístola. Paulo está nos ensinando o serviço genuíno. Então, que o Senhor nos ajude a realmente sermos responsivos àquilo que o Espírito tem nos falado. E vamos colocar uma nota adicional aqui, rápida. Irmão e irmã, muitas vezes você não vai saber explicar por quê. Por que que o Senhor está te falando assim? Por que que, como nós falamos lá para outros, pode? Por que, quem sabe, numa relação com seu filho, você não permite algo, mas outras famílias cristãs permitem? Não é? Então seu filho vai dizer para você, mas papai, lá na família do irmão, eles fazem isso. Eles assistem esse programa de televisão aqui, por que que aqui em casa não pode? Não é? Então, quão importante é nós termos uma clareza da revelação de Deus na nossa consciência, para que então nós possamos responder àquilo que o Espírito tem nos falado. E não enganarmos a nossa consciência, através dos nossos pensamentos. Então está aí o segundo elemento do serviço cristão, muito claro, né? Testemunho da nossa consciência. O terceiro elemento, vamos para o capítulo 2, comentá-lo rapidamente. Capítulo 2, versos 12 e 13. Aqui Paulo passa por uma experiência interessante, ele descreve essa experiência de uma maneira muito impressionante. Ele diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Irmãos, que lindo texto. Parece um relato assim simples, não é? Para muitos de nós passa tão desapercebido. Mas por que ele é tão importante? Porque aí está uma terceira marca, então, do nosso serviço cristão importantíssima. E vamos chamá-la de um espírito coordenado com outros irmãos. Um espírito coordenado. Vamos imaginar o quadro que nós acabamos de ler. Preste atenção nos versos. O quadro é muito impressionante. Quem está falando aqui, irmãos, é Paulo. Paulo era um tremendo servo do Senhor. Paulo tinha um encargo do evangelho que o consumia. Ele foi a Troade e ele encontrou uma porta aberta, diz ele aí, uma porta aberta para pregar o evangelho. A pergunta é, como esse homem não pregou o evangelho ali? Se ele era um homem cheio do encargo de Deus, ele era um homem cheio do evangelho. Ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho, não é assim? E além disso, uma porta se abriu. O que está faltando para Paulo pregar o evangelho? Ele tem tudo, não é assim? Mas ele não prega o evangelho. Por que ele não prega? Ele explica aqui. Porque ele não teve tranquilidade no seu espírito. E por que ele não teve tranquilidade? Ele vai explicar. Veja aí a próxima frase.
porque eu não encontrei o meu irmão Tito. Maravilhoso, irmãos. Porque Paulo podia pensar assim: Tito aprendeu tudo de mim. Tito é meu discípulo. Tudo que Tito sabe foi eu que ensinei para ele. Sou o professor dele. Eu não preciso de Tito para pregar o evangelho. Posso pregar o evangelho sozinho. Não é assim? Mas de alguma maneira, o nosso Senhor, pelo Espírito, restringiu Paulo. Aquela obra em Troade, como ele diz, uma grande porta se abriu. Ele entendeu que não era uma porta aberta para ele, Paulo, somente. Então, como ele não encontrou Tito, ele não pregou o evangelho. Impressionante, irmãos. Isso fala que Paulo não era apenas um gigante de Deus, mas Paulo tinha um espírito coordenado com outros irmãos. E nós precisamos tanto disso no serviço cristão. Quantos de nós achamos que a obra de Deus é algo para ser empreendido de maneira independente? Eu tenho revelação. Eu posso estudar as Escrituras. E alguns são mais ousados. Alguns dizem, eu sou autodidata. Você já ouviu essa palavra? Palavra terrível, não é? Não tem ninguém autodidata na Bíblia. O único autodidata é o Espírito Santo, não é? Só Ele pode nos ensinar, não é? Então nenhum de nós, irmãos, tem capacidade para empreender a obra do Senhor sozinhos. Em outras palavras, nós precisamos de companheiros na obra de Deus. O que os nossos companheiros têm, nós não temos. Mas também é claro, o que nós temos, nossos companheiros não têm. Então eles também precisam de nós, não é? E precisamos aprender no Senhor a ter esse serviço integrado na obra de Deus. Irmãos, isso nos guarda tanto, irmãos. Isso nos guarda do inimigo que nós já acabamos de falar aqui, a soberba. Isso nos guarda de insubmissão. Nós aprendemos um caminho de verdadeira e prática submissão quando nós temos irmãos ao nosso lado. Porque é muito fácil você dizer, eu estou submisso a Cristo. É muito fácil dizer, eu estou submisso ao cabeça, não é? Mas Paulo, em Efésios 5, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros. Mas não é só isso, o versículo não terminou. No temor de Cristo. Então, quando Cristo está realmente encabeçando uma assembleia, quando nós nos submetemos uns aos outros, nós estamos nos submetendo a quem? A Cristo mesmo, através do nosso irmão. Nós precisamos muito ver isso, irmão. Porque muitas vezes achamos que é só o nosso irmão. Nós não vemos que é o encabeçamento de Cristo na vida do nosso irmão. Isso abre portas, então, para coisas terríveis. A história da igreja está aí para nos ajudar a ver quão terrível é esse caminho. Independência ministerial. Muitos começaram tão bem, mas têm estado tão mal, por causa de independência ministerial. Então, graças ao Senhor por essa marca tão importante aqui, desse espírito coordenado. Terceira marca, importante nessa epístola. Vamos para a quarta delas. Logo em seguida, no versículo 14 e 15, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Essa é a quarta marca. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. E essa importante pergunta agora. Quem, porém, é suficiente ou idôneo para estas coisas? Então, qual seria a quarta marca? Nós, como servos do Senhor, nós fomos chamados para servi-lo como sendo o bom perfume de Cristo. Agora vamos colocar duas coisas sobre esse bom perfume aí, muito claras nesse versículo, é só você ler de novo. Esse bom perfume de Cristo é um perfume duplo. Em português nós temos duas palavras, né? Nós temos a palavra odor para um mau cheiro, não é? Ou um fedor. Sim? E nós temos a palavra olor para um aroma, ou para um cheiro bom. Não é assim? E é isso que Paulo está dizendo aí. Que se nós somos servos genuínos do Senhor, se Cristo tem sido formado em nós, nós vamos ter um duplo aroma.
um aroma ruim e um aroma agradável. Por que um aroma ruim? Porque cheiro de morte, como ele diz aí. Forte expressão. Mas ele diz cheiro de morte para a morte. E depois ele diz aroma de vida para a vida. Como é que nós poderíamos explicar isso? Irmãos, se Cristo tem sido formado em nós, em qualquer esfera e em qualquer ambiente que nós tivermos, nós vamos ser esse cheiro duplo. Para aqueles que resistem ao Senhor, para aqueles que querem andar nos seus próprios caminhos, para aqueles que amam o mundo, para aqueles que amam a carne, a nossa vida, a nossa mensagem, a nossa presença deveria significar juízo. Esse é o cheiro de morte para a morte. Eles deveriam sentir reprovação nas nossas vidas, a respeito do que eles são e a respeito do que eles fazem. Isso é cheiro de morte para a morte. Por outro lado, se nós somos servos genuínos do Senhor, então para aqueles que querem o Senhor, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que estão honrando ao Senhor, então a nossa presença deveria ser aroma de vida para a vida. Então esse é o duplo aspecto muito importante. Vamos colocar ainda de forma mais explícita. Será que nós, como servos e servas do Senhor, quando nós nos colocamos em determinados ambientes, onde o Senhor não está sendo honrado, como que essas pessoas se sentem? Elas sentem que nós somos um com elas? Ou elas sentem cheiro de morte para a morte? Se Cristo tem sido formado em nós, esse é um aspecto muito importante. Quando certo tipo de conversa surge em uma roda de amigos, aquelas conversas que desonram o Espírito Santo, será que se nós estivermos ali, aquelas pessoas sentirão reprovação por causa da nossa presença? Ou a nossa presença não fará a menor diferença? Por isso Paulo pergunta no verso 17, quem porém, veja a pergunta, quem porém é suficiente para estas coisas? Significa que assim deveria ser a nossa presença. Para aqueles que honram o Senhor, que amam o Senhor, que querem o Senhor, vida para a vida. Para aqueles que são rebeldes contra o Senhor, têm entristecido o Espírito Santo, cheiro de morte para a morte. Assim deveríamos ser nós. Nós costumamos falar no Brasil, não sei se aqui em Moçambique também é, lá no Brasil tem muito chuchu, assim se chama lá. Você conhece chuchu? Sabe o que é chuchu? Chuchu é uma plantazinha que cresce como uma trepadeira no muro. E ele não tem gosto de nada, não tem sabor praticamente nenhum. Mas quando você coloca esse chuchu numa panela de carne, ele é maravilhoso, ele é delicioso. A textura dele é muito agradável de se comer, ele é macio, muito bom de se mastigar, de comer, mas ele não tem sabor nele mesmo. Então quando se fala gosto ou sabor de chuchu, é sabor de nada, não tem gosto de nada. Mas quando você coloca esse chuchu na panela de carne, o que acontece com ele? Ele tem o sabor da carne. Em outras palavras, nós não podemos ser servos chuchus. Não é? Nós assumimos o sabor de onde nós estamos colocados. Não, nós não fomos chamados. Servos chuchus, não. O Senhor diz, nós somos o bom perfume de Cristo. Seja um cheiro de morte para a morte, seja um aroma de vida para a vida. Então a grande pergunta é essa, quem é suficiente? Como nós podemos ser suficientes? Só há um caminho. Trabalho da cruz em nós. Dividindo alma de espírito. Dividindo o que é carnal do que é espiritual. Dividindo o que é terreno do que é celestial. Então nós vamos sendo suficiente para essas coisas. Graças ao Senhor, irmãos. O caminho do serviço cristão é maravilhoso. Nós podemos pregar o Evangelho sem abrir nossa boca, muitas vezes. Podemos pregar o Evangelho com a nossa presença. Podemos pregar o Evangelho com o nosso serviço. Podemos pregar o Evangelho com os nossos relacionamentos. Podemos pregar o Evangelho com o nosso amor. Não é? Aroma de vida para a vida. Graças ao Senhor. Me lembro que quando o irmão, descrito numa das suas biografias, quando o nosso irmão Otmani estava aprisionado, ele estava cantando cânticos na sua cela. Apenas cantando cânticos, adorando o Senhor. E aquilo se prolongou por alguns dias. E havia um carcereiro que vigiava todo um corredor de celas, dentre as quais estava ali nosso irmão Otmani.
E aquele carcereiro observou o Otmani cantando aqueles cânticos, apenas cantando. Então um dia ele se aproximou dessa cela onde estava o irmão Otmani e disse assim: Pastor Ni, eu quero render minha vida ao Senhor Jesus. Mas o Otmani não tinha nem pregado para ele estava apenas cantando. Ele disse: eu quero render minha vida ao Senhor. Mas, disse o carcereiro, eu tenho medo de perder tudo. E nosso irmão Otmani disse para ele uma frase: mas você não tem nada. E com essas palavras, aquele carcereiro se rendeu ao Senhor. Isso é perfume, cheiro de vida para a vida. Quem é suficiente para essas coisas? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Que Ele possa trabalhar de tal maneira em nós, que nós possamos ser essas testemunhas do Seu nome, da Sua graça, da Sua palavra. Então, essa seria a quarta marca, o bom perfume de Cristo. Depois ainda aqui uma quinta marca, também vamos passar rapidamente por ela. Capítulo 4, versículo 2. 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então aqui nós poderíamos selecionar uma quinta marca, e vamos chamá-la de não adulterar a palavra de Deus. Oh, irmãos, que marca importante. De novo, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele diz que uma das marcas de um obreiro fiel, 2 Timóteo 2,15, ele diz que um obreiro fiel, ele deve manejar bem a palavra da verdade. A palavra manejar ali significa cortar um caminho reto com a palavra da verdade. Como manejar uma espada, ou manejar um facão em uma mata, abrindo um caminho, abrindo uma trilha, manejando bem a palavra da verdade. Irmãos, nós nunca poderíamos dar uma ênfase exagerada a esse ponto, porque ele é de tremenda importância. A ênfase nunca seria exagerada. Se nós queremos servir ao Senhor, irmãos e irmãs, nós precisamos amar a palavra do Senhor. Não é ter a palavra do Senhor apenas como instrumento de conhecimento, de estudo, digamos assim. Mas é ter a palavra do Senhor como aquela palavra na qual nós meditamos. Aquela palavra que nós conhecemos, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor revelada a nós, a palavra do Senhor habitando em nós. Então a palavra do Senhor sendo falada por nós. Então, não adulterando a palavra de Deus. Nós temos que ter tanto cuidado nos dias em que vivemos. Graças ao Senhor, nossos ouvidos têm estado atentos, não é? Tenho certeza de todos nós, para tantas vozes estranhas, tantas doutrinas estranhas, algumas delas doutrinas de demônios dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Como nós seremos capazes de discernir essas coisas? O segredo está aqui, irmãos. Nós conhecermos a revelação de Deus na sua palavra. Há um princípio em Isaías 28, muito interessante. Vou só citá-lo, se você quiser anotar aí, depois você confira. Isaías 28, verso 10 e também o verso 13 de Isaías 28. Fala algo importante sobre a palavra do Senhor, para que ela não seja adulterada. Lá diz assim, o Senhor disse para o seu povo: a minha palavra vos será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Esse um pouco aqui e um pouco ali, muito importante com relação à palavra do Senhor. Há muitas doutrinas, hoje no seio da igreja, e sempre houve, em que textos são tomados isoladamente. Textos são tomados sem respaldo de outros textos. E uma doutrina é feita em cima de textos específicos. Então toda uma heresia toma lugar na casa de Deus. Isso é adulterar a palavra do Senhor. E o que não está sendo respeitado aí? O princípio de Isaías, que diz assim: a palavra do Senhor vos será um pouco aqui, mas também um pouco ali.
Então aquele pouco de Daniel precisa daquele pouco de Mateus e daquele tanto de Apocalipse. E aquilo lá de Crônicas precisa daquele outro de Reis. Não é? É um pouco aqui e um pouco ali, para que nós compreendamos bem a palavra do Senhor. Aquela história da igreja do livro de Atos precisa daquele outro pouco de Romanos e também de Efésios, para ficar bastante claro. Não é? Então, irmãos, adulterar a palavra de Deus era uma preocupação grande do apóstolo Paulo e dos servos do Senhor, porque nós podemos fazer isso com muita facilidade. A palavra de Deus usada fora de contexto, ela é base até para o espiritismo, se você quiser. Não é? Se você tomar aquela visão de Samuel, registrada lá por aquela vidente, registrada por Samuel, o assunto daquela pitonisa de Endor, no Velho Testamento, então você vai ter base até para o espiritismo na palavra de Deus. Se você for usar um texto fora do contexto, fora do todo da palavra de Deus, né? Então esse é o quinto aspecto, não adulterando a palavra. O sexto aspecto, versículo 12, capítulo 4 mesmo, verso 12. Depois de Paulo registrar aí o que ele fala, desde o verso 7, ele diz assim, de modo que, 2 Coríntios 4, 12, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então vamos chamar essa sexta marca aqui de levando no corpo o morrer de Jesus. É a frase que Paulo usa no versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Colocado em outras palavras, irmãos, aqui nós temos uma ênfase sobre a profunda necessidade do trabalho da cruz em nós. O que seria o trabalho da cruz em nós? Colocado de maneira bem objetiva, já que quando estivemos juntos na última vez com alguns dos irmãos que estão aqui, nós compartilhamos com bastante detalhe esse assunto do trabalho da cruz, quando estivemos juntos lá em Pretória, na vez passada. Mas para resumirmos então, rapidamente, levar no corpo o morrer de Jesus significa o trabalho da cruz em nós. Como o trabalho da cruz se processa em nós. Ontem, quando nós terminamos de compartilhar a palavra, alguns irmãos e também algumas irmãs que deram testemunho, falaram dessa questão do como servir a Deus, não é? Do como ser uma testemunha mais adequada, especialmente algumas irmãs deram esse testemunho. Irmãos, irmãs, o único caminho para que sejamos testemunhas adequadas, genuínas do Senhor, é o caminho da cruz. É a cruz operando nas nossas vidas para que sejamos amadurecidos e o caráter de Cristo seja formado em nós e aquilo que não é espiritual seja apartado das nossas vidas. Caminho da cruz. Como se processa o caminho da cruz? Duas maneiras principais. Também vamos colocar atenção aqui. A primeira maneira, Deus usa a sua palavra. Importantíssimo. Hebreus 4:12. Todos nós conhecemos esse versículo. A palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Veja o trabalho da cruz aí pela palavra. A palavra de Deus é viva, não é uma letra morta. Quando ela é revelada a nós, ela penetra em nosso coração. Ela tem poder de fazer um trabalho em nós. Então a palavra de Deus é viva, porque Deus é vivo, mas ela também é eficaz, porque ela tem capacidade de operar algo em nós. Fazendo o quê? Vamos continuar o versículo. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir. O significado ali é julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Graças ao Senhor, irmãos. Nós, como povo de Deus, como casa de Deus, nós somos alvo do trabalhar da palavra de Deus. Por isso nós precisamos ainda nas palavras de Hebreus 2, importa que nos apeguemos, agarremos com firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, irmãos, se nós amamos a palavra, meditamos na palavra, conhecemos a palavra, e a palavra tem sido revelada por Deus a nós, seja na nossa leitura pessoal, no reunir da igreja, no falar dos irmãos,
Então a palavra de Deus é um instrumento de operação da cruz em nós, dividindo alma de espírito e juntas e medulas. E esse trabalho então é que nos faz sermos servos genuínos do Senhor, porque então há essa separação. O nosso serviço não será um serviço que começa na alma, será um serviço que começa no espírito e encontra expressão na alma, mas não começa na alma. Não é questão do que você pensa, não é questão do que você sente. Oh, hoje eu estou tão empolgado, hoje eu quero pregar o evangelho para essa cidade inteira, não é? Então o serviço começa nos sentimentos. Não, nunca. Isso é um fogo estranho diante do Senhor. O serviço a Deus começa no espírito. O encargo é espiritual, a visão é espiritual, a revelação é espiritual. E então encontra expressão na nossa alma, não é? Se o teto não desabar aqui, tá bom, né? Ali já soltou. Vamos lá. Então esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. A palavra de Deus. Agora aqui há um segundo aspecto. Então vamos equilibrar esses dois aqui. O segundo aspecto está descrito nesse texto. Por favor, olhe para o versículo 7. 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Não está bem claro aí? Então qual é o outro lado do trabalho da cruz? O trabalho das circunstâncias, ou a providência de Deus. Irmãos, se nós somos servos e servas do Senhor, nós nunca podemos desprezar a providência de Deus. Dito de outra maneira, o Senhor sempre vai arranjar circunstâncias para que eu e você sejamos quebrados. O primeiro elemento que o Senhor usa para realmente fazer esse processo de uma maneira maravilhosa nas nossas vidas é o nosso relacionamento familiar. Graças ao Senhor pelas nossas famílias. Ali nas nossas famílias é onde nós mais aprendemos o significado prático da cruz. Servindo, nos submetendo, amando, recebendo os tratos do Senhor através daqueles que compõem a família, o trabalho da cruz através das circunstâncias, o trabalho da cruz através da igreja, dos irmãos com os quais nos reunimos. Nós temos muita facilidade em achar que se nós formos para um lugar diferente, a nossa vida vai mudar, não é? Nós temos muita dificuldade em entender que num grupo cristão, o maior problema somos nós mesmos. Os outros são muito fáceis. Nós é que somos difíceis. Nós é que somos o problema, não é? O maior problema do Senhor é o eu mesmo. Então, na medida que o Senhor vai usando as circunstâncias para trabalhar nossas vidas, então o levando no corpo, o morrer de Jesus se torna real através do ministério do corpo, que é a igreja. Então esses são os dois aspectos do trabalhar da cruz. Primeiro, a palavra, e depois, as circunstâncias, ou a providência de Deus. Vamos aprender a ouvir o Senhor através dessas duas coisas, irmãos, desses dois elementos. Ouvir o Senhor através da sua palavra e ouvir o Senhor através das circunstâncias. Houve uma serva do Senhor no passado, vivendo ainda no contexto chamado católico, romano, uma preciosa serva do Senhor, era uma dama da nobreza francesa, Madame Guyon. E essa serva do Senhor realmente aprendeu o significado do caminho da cruz. Quando ela creu no Senhor, ela era extremamente rica e da nobreza francesa e era muito bela, muito bonita fisicamente. E ela compreendeu diante do Senhor que o fato de toda a beleza que ela tinha era, no caso dela, um empecilho para a obra do Senhor, para o testemunho do Senhor. Então, entendendo isso pelo Espírito, ela orou ao Senhor assim: Senhor, retira a minha beleza. E quando ela orou a respeito desse assunto, algum tempo depois, ela foi tomada de varíola.
E a varíola deixa umas cicatrizes profundas na pele. Então ela ficou com a sua pele toda marcada como consequências da varíola que ela teve. Então o Senhor retirou a sua beleza. E a partir daí, o seu caminhar com o Senhor foi um caminhar tão profundo. Ela escreve um pequeno livro chamado Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo. Então, irmãos, quão necessário é nós aprendermos que o Senhor deseja usar as circunstâncias para que nós compreendamos o significado do caminho da cruz. Não apenas aquilo que nós entendemos como sendo necessário, mas aquilo que o Senhor usa sem que nós interfiramos com o assunto, como Paulo descreve aqui nesse texto. Quando ele fala em tudo somos atribulados, estamos perplexos, não eram as circunstâncias que eram controladas por ele. Era algo do Senhor que sobrevinha sobre ele. Um servo do Senhor já disse, nós não precisamos orar para que Deus nos dê provação. Não precisamos orar para que Deus nos dê tribulação. Elas vêm até nós de cavalo, rapidamente. Nós só precisamos aprender a acolher os tratos de Deus e aprender do Senhor através das tribulações. Aprender do Senhor através das provações. Porque nosso Deus não zomba de nós. Nosso Deus não brinca conosco. Todas as vezes que Ele permite que circunstâncias venham até nós, Ele tem um objetivo. E qual é o seu objetivo? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que, esse é o objetivo, para que a vida de Jesus também se manifeste dos nossos corpos mortais. Então ele vai descrever o princípio assim, em nós opera morte, mas em vós a vida. Irmãos, esse é um princípio espiritual. Nunca podemos dar vida para os nossos irmãos e irmãs, se em nós não estiver operando a morte. Em outras palavras, o trabalho da cruz. Nós não podemos dar vida, porque essa é a maneira de Deus. Os irmãos se lembram quando aqueles sacerdotes foram passar o Jordão? O que aconteceu? Lembram-se? Vamos usar essa figura para tentar entender isso. Quando Paulo falou aqui, olha, levando no corpo o morrer de Jesus. Olha o verso 10. Vamos usar essa figura para entender. Você sabe que quando o povo de Israel foi passar o Jordão, eles caminhavam no deserto sempre com a arca no meio deles. Mas quando eles foram passar o Jordão, a arca se adiantou. Os irmãos se lembram? E a arca estava no ombro dos sacerdotes. Então, a palavra do Senhor a eles foi que quando os pés, as plantas dos pés dos sacerdotes tocassem as águas do Jordão, que estavam transbordando, então aquelas águas iriam se abrir. Não é assim? Do que isso fala? A preeminência de Cristo. A arca estava lá no ombro dos sacerdotes. Ele iria à frente. Ele iria abrir as águas. Por quê? Hebreus diz que ele é o nosso precursor. Ele é quem conhece o caminho para Canaã. Ele é que é o nosso verdadeiro Josué. Então a arca ia à frente, os sacerdotes tocaram a água. Agora preste atenção aqui. Quando o Jordão se abriu, e Jordão na Bíblia fala de morte, onde nosso Senhor Jesus foi batizado, Jordão significa descendo, porque ele nasce lá no Monte Hermon e desce até o Mar Morto. Então a caminhada do Jordão é uma descensão, desde a região de Vida, o Monte Hermon, até o Mar Morto. Por isso Jordão, descendo. Então quando o Rio Jordão foi aberto, os sacerdotes entraram ali, eles foram os primeiros a entrar, mas eles foram os últimos a sair, até que todo o povo de Israel passasse. Os irmãos entendem qual é a lição aí? Se nós queremos ser servos do Senhor, então nós devemos ser os primeiros a experimentar a morte, as aflições, as tribulações, a pressão, os primeiros a sofrer a ação da palavra de Deus profundamente em nós, para que outros possam passar e entrar nas riquezas insondáveis, que é o que Canaã tipifica. Então, irmãos, a grande pergunta para a igreja hoje é essa: quem de nós quer morrer para que outros tenham vida? A pergunta não é quem de nós quer viver, a pergunta é quem de nós quer morrer para que outros tenham vida, para que outros possam passar, para que outros possam experimentar as riquezas insondáveis de Cristo. A pergunta é quem de nós quer experimentar genuinamente o caminho da cruz, acolhendo a palavra, acolhendo o trabalho das circunstâncias, permitindo que essa espada vá fundo em nós, dividindo alma de espírito. Quem é suficiente para essas coisas?
Mas esse é o único caminho de vida para a igreja. A vida não vem pelo conhecimento, a vida não vem pelo serviço. Conhecimento e serviço deveriam ser um resultado da vida. Então, essa é a sexta marca. Vamos para a sétima dela. Nós estamos com a hora avançada, então vou citar rapidamente essa marca. Capítulo 6, versículo 4. Não vamos ler o texto, só para ganharmos então mais tempo. Mas, por favor, registre aí do verso 4 ao verso 10. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Sabe o que há de maravilhoso aqui, irmão? A sétima marca, então, seria: a vida de serviço genuíno é uma vida paradoxal. O que significa isso? Olha as palavras do versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Alguém quer explicar esse versículo? É um versículo espantoso, não é? Como nós podemos nada ter, mas possuir tudo? Como nós podemos estar entristecidos, mas sempre alegres? O que Paulo quer dizer com isso? Mais ou menos o que ele disse em Filipenses, quando ele disse assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser humilhado e sei ser honrado. Esse é o significado. É como se ele estivesse dizendo: olha, passamos por experiências que são tristes, não é? Passamos por pressão, passamos por tribulação, sofremos com as aflições dos irmãos. Lembra que ele fala isso no capítulo 10? Ele fala: lutas por dentro, temores por fora. Quem há que se escandalize que eu não me inflame? Lembra que Paulo diz isso? Então esse é o sentido de entristecidos. Ele se entristece nesse sentido, mas a alegria interior que ele tem é intocável. Então ele diz: mas sempre alegres. Que coisa maravilhosa, irmão. Que mistério, irmãos. A vida de cristã e também o serviço cristão é uma vida e um serviço paradoxal. Nós podemos entrar em situações de verdadeira morte, mas em nós, vida. Nós podemos entrar em situação de profunda tristeza, mas em nós, uma alegria intocável. Não é maravilhoso isso? Nós podemos não ter nada, mas possuímos tudo. Nós podemos ser pobres, mas nós enriquecemos a muitos. Não é maravilhoso, irmãos? Então, mais uma vez, quem é suficiente para essas coisas? É só à medida que a cruz trabalha em nós que nós podemos chegar a essa estatura. Você não sabe o que nós somos? Totalmente dependente das coisas externas. Então, quando as coisas estão mal, entristecidos. Quando as coisas estão bem, alegres. Não é? Isso é vida natural. Não é vida espiritual. Não é? Então, graças ao Senhor, porque essa é a vida e o serviço cristão. É paradoxal. Mas também não vamos nos iludir. Não vamos achar que o cristão é um ingênuo, um tolo. Não é? Que enfrenta situações de profunda tristeza, mas com um sorriso até na orelha. Não é? O cristão não é tolo, não é ingênuo, não é? Ele sofre as aflições. Ele tem tristezas, ele tem perdas, né? Ele tem temores, mas a sua vida interior é intocável. Na medida em que nós seguimos, então, permitindo que a cruz trabalhe em nós, né? Aquele texto de Paulo, de novo, já citei aqui, ilustra isso de maneira linda, irmãos. Filipenses 4, de 10 a 13. Maravilhosa ilustração. Porque Paulo vai para os extremos. Ele fala assim: ter abundância e ter escassez. Dois extremos. Depois ele fala ser honrado e ser humilhado. Dois extremos. De novo, não é? Aí ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Qual que é o segredo aí? O que acontece conosco quando nós temos abundância? Quando nós temos abundância, algo dentro de nós nos tende a levar à autossuficiência. Eu tenho. Né? Então esse é o perigo da abundância, é a autossuficiência. Quando nós não temos nada, tem uma outra voz que fala dentro de nós. Quando nós não temos nada, essa voz chama murmuração, queixa. Oh Deus, por que o outro tem e eu não tenho? Oh, o Senhor ama mais aquele irmão do que ama a mim. O Senhor dá para ele e não dá para mim. Não é assim? Então, quando nós não temos, a voz da murmuração fala. Por isso, Paulo menciona os dois extremos. Ele está dizendo: eu não vivo autossuficiente
e eu não vivo em murmuração. Quando ele tinha abundância, ele não se sentia autossuficiente. E quando ele tinha falta, ele não tinha murmuração. Mas de novo ele vai para outro extremo maravilhoso. Ainda em Filipenses 4, ele fala, eu sei ser honrado e eu sei ser humilhado. Também não é maravilhoso? Quando nós somos honrados, qual é a voz que fala dentro de nós? Olha como você é bom. Olha como você é precioso. Olha como você é maravilhoso. Esse é quando nós somos honrados. Provérbios fala assim, um homem é provado pelos louvores que ele recebe. Então ser honrado é fácil? Não. Ser honrado é muito difícil. Porque uma voz fala no nosso interior que nós somos muito bons. Agora, quando nós somos humilhados, é fácil ser humilhado? Também não. Por quê? Porque aí é outra voz que fala. E essa voz é a autopiedade. Que fala assim, tem compaixão de você. Você é um coitado mesmo. Miserável de você. Não é? Então essa é a voz da autopiedade. Não é? Então Paulo está dizendo, eu sei ser honrado, e ele não se sentia soberbo. Ele diz, eu sei ser humilhado, e ele também não tinha autopiedade. Não é uma vida linda, irmãos? Não é uma verdadeira libertação? É libertação para ter e para não ter. É libertação para ser ou para não ser. Maravilhoso. Né? Então esse é resultado também do trabalho da cruz em nós. A penúltima marca, a oitava. Capítulo 10. Também vamos só citá-la. Capítulo 10, versos 4 a 6. Não precisamos ler para não alongar muito. Capítulo 10, de 4 a 6. Aí nós selecionamos uma oitava marca, e importantíssima também, e é a necessidade que temos de ter uma mente cativada pela verdade. Mente cativa pela verdade. Paulo chega a dizer no versículo 4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir, olha a palavra aí, fortalezas. E anular o quê? Sofisma. Sabe o que é sofisma? Uma mensagem que parece verdade, mas não tem conteúdo da verdade. Isso é sofisma. Isso é o que mais nos engana como povo de Deus. Então ele diz, as armas da nossa milícia é para destruir fortalezas, anular sofismas, e depois ele diz, conduzir todo pensamento à obediência de Cristo. Então essa é uma outra marca importante, irmãos, do nosso serviço cristão. Deus deseja em Cristo, pelo Espírito, conduzir os nossos pensamentos à verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é? Irmãos, há muitas fortalezas em nós, inclusive algumas delas edificadas pelo próprio inimigo de Deus. Outras são edificadas pelos nossos traumas. Nenhum de nós teve pai perfeito, nenhum de nós teve mãe perfeita, nenhum de nós foi criado num ambiente perfeito. Então nós temos traumas em nós que são verdadeiras fortalezas, que se não forem destruídos pela palavra de Deus, nós não temos nem capacidade de servir a Deus e nem capacidade de nos relacionar com os irmãos. Não é isso verdade, irmãos? São fortalezas, baseadas na nossa história, no nosso meio ambiente, ou como fomos criados, na nossa tradição religiosa, fortalezas e sofismas. O que pode destruí-las? A ação da palavra viva de Deus. Não é? Então essa é a oitava marca importante. A necessidade que nós tenhamos uma mente cheia com a verdade de Deus. Não é que o assunto comece na mente, não. Ele começa no espírito, com a revelação, na intuição, mas ele tem que vir para a mente. Em outras palavras, a mente tem que ser edificada com a verdade. Isso é muito importante, irmãos. Uma mente edificada com a verdade. Do contrário, nós seremos presas fáceis do inimigo. Um homem de Deus no passado já disse que a mente, aqui na nossa alma, ela se assemelha a portas em uma cidade antiga. Você se lembra como aquelas cidades eram feitas? As cidades lá dos tempos da Idade Média para trás? Elas eram muradas, e aqueles muros eram praticamente impenetráveis, mas a cidade tinha portas, claro, para se entrar e sair. Então onde o inimigo atacava a cidade? Ele atacava nos muros? Não. Ele atacava nas portas. Então esse irmão disse assim,
No nosso ser, a nossa mente funciona como essas portas. Quando o inimigo de Deus ganha as nossas mentes, então ele obtém toda a cidade. Então essa é a importância de termos uma mente edificada com a verdade. Uma mente curada, sarada com a verdade de Deus. Quantos jovens, e aqui nós temos alguns jovens, graças ao Senhor, quantos jovens experimentam lutas na sua vida com o Senhor específica em termos de pensamentos. Pensamentos inadequados, pensamentos que ofendem o Espírito Santo, pensamentos impuros, pensamentos de blasfêmia contra Deus, né? Alguns deles, vários deles. Pensamentos que não pedem licença para entrar. São como pássaros voando sobre a nossa cabeça. Dardos inflamados. Não é? O que nós fazemos com isso? Levantando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé no quê, irmãos? Escudo da fé, fé no quê? Fé na palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, todo um salmo sobre a palavra, maravilhoso. No versículo 125 do Salmo 119, o salmista diz assim: tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda a tua palavra. Que maravilhoso. O salmista entendeu que quando Deus o criou, ele criou de tal maneira que ele seria um depósito para a palavra de Deus. Assim cada um de nós. O Senhor nos criou com capacidade de retermos sua palavra. O Senhor nos criou para que a palavra dele habite, Colossenses 3,16, a palavra de Deus habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, como nosso irmão nos lembrava ontem, não é? Então o Senhor nos criou com essa capacidade, graças ao Senhor. Então esse é o oitavo elemento, uma mente cativa pela verdade, uma mente edificada com a verdade. E agora a última delas, para nós concluirmos. Capítulo 11, versículos 2 e 3. Também um texto muito precioso. Poderíamos colocar então como uma nona marca desse serviço cristão genuíno. Paulo fala assim: eu zelo por vós com zelo de Deus. Zelo de Deus. É aquele, digamos assim, ciúme santo. Né? Só Deus tem ciúme santo, porque Deus é santo. Então é aquele zelo santo pelo seu povo. Então ele diz: eu zelo por vós com zelo de Deus. Essa é uma outra marca do serviço cristão genuíno. Quando a cruz tem operado em nós e nós somos realmente servos do Senhor, então os irmãos não são descartáveis para nós. Os irmãos não são objetos do nosso uso. Nós zelamos pelos irmãos com zelo de Deus. Esse era o encargo de Paulo como servo do Senhor. O relacionamento de Paulo com os irmãos não era um relacionamento condicional. Era um relacionamento incondicional. Assim como é o amor de Deus por nós. Né? Então ele diz: eu zelo por vós com zelo de Deus. Em que aspecto específico? Vamos concluir aí. Ele diz assim: porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, para um só esposo, que é Cristo. Está aí uma outra marca importante do serviço cristão, irmão. Nós não servimos uns aos outros por causa de nós. Nem mesmo servimos uns aos outros para que cada irmão possa, de alguma maneira, ter uma vida melhor. Ou nem mesmo para que ele possa, de alguma maneira, ter um crescimento espiritual mais desimpedido. Tudo isso é verdade. Mas nós servimos uns aos outros especialmente por um motivo. Qual é? Nós queremos nos adornar. Nos adornar. Nos ornar para a vinda do nosso Senhor Jesus. Para que ele olhe para sua esposa e encontre um lugar prazeroso, um lugar deleitável. Por isso nós servimos uns aos outros. Então, às vezes, nós precisamos ser mesmo muito positivos uns com os outros. E falar a verdade, muitas vezes, de maneira muito profunda, desde que equilibrada com amor. Não é? Amor e verdade. Porque nós não estamos procurando bem-estar uns dos outros. Muito acima disso. Nós estamos procurando edificar-nos como noiva para Cristo. Se o nosso Senhor Jesus fosse buscar o bem-estar do jovem rico, ele teria que mudar as palavras para falar com o jovem rico, não é?
Ele teria que falar, olha, sei, você é rico, o que vamos fazer? Você é rico, não é? Então vem para o meu reino, traz tua riqueza e vamos usar a riqueza aqui no meu reino. Mas não foi isso que o nosso Senhor falou. No caso daquele jovem, o Senhor falou, vai e vende tudo o que tem. Então o Senhor usou a espada de uma maneira mais profunda no coração daquele jovem. Mas só que o texto de Lucas 10, que registra isso, diz assim, que o Senhor olhou para aquele jovem e o amou. E o amou. E foi porque o Senhor o amou que o Senhor disse, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Esse é amor e verdade, tão equilibrados na vida do nosso Senhor. E por que isso? Nas palavras de Paulo, eu zelo por vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. E no verso seguinte, o 3, ele diz, porém eu receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam as vossas o quê? Mentes, de novo, pensamentos corrompidos e se apartem da simplicidade e pureza que são de Cristo. Também maravilhoso. Podemos dizer que essa nona marca aí do serviço cristão é um zelo de Deus pelo adorno da sua igreja. O que o Senhor quer produzir na sua igreja? Usando palavras simples, como Paulo usou. Simplicidade e pureza. Também muito lindo isso. Porque aponta para duas coisas diferentes. O que é simplicidade? Simplicidade é ter um só amor. Ter um só foco. A Bíblia contrasta o que é ser simples com o que é ser dobre, ou dividido. Ser simples é ter um só foco. E o que é ser puro? Ser puro é ser constituído de um só elemento. Por exemplo, o carbono é puro. O sal não é puro. O sal é composto de dois elementos, o sódio e o cloro, né? Mas o carbono é puro, o diamante é puro, o grafite é puro, porque é só carbono. Então ser puro é ser constituído de um único elemento. Assim, Paulo zelava pela igreja de Deus. Ele queria conduzi-los a um só foco, simplicidade. E queria, então, em função da simplicidade, eles seriam puros ou constituídos de um único elemento. É isso que nós devemos buscar entre nós. Nós devemos buscar ter um único foco, olhando exclusivamente para as glórias do nosso Senhor Jesus. Nem mesmo para o serviço cristão em primeiro lugar, mas para quem é o nosso Senhor Jesus. Amando o Senhor, conhecendo o Senhor, nos consagrando ao Senhor, nos submetendo ao trato do Senhor nas nossas vidas. Então isso é simplicidade. E o resultado disso, pureza. Nós seremos constituídos de um elemento só. E claro, esse elemento é Cristo mesmo. Cristo formado em nós. O caráter de Cristo. Então, irmãos, nesse assunto da obra de Deus, essas marcas são de ajuda para nós, acima de tudo, sondarmos a nós mesmos. Onde nós estamos? Qual é o significado dessas marcas na nossa história, na nossa experiência? E que o Senhor, acima disso, nos ajude a orar sobre elas. Não sairmos daqui apenas com isso escrito no caderno, mas irmos aos pés do Senhor com cada um desse assunto. E dizer, Senhor, examina-me, sonda-me, adequa-me, para que nós possamos então ser agradáveis a Ele na nossa vida e também, por consequência, no nosso serviço, uns aos outros. O Senhor nos ajude nisso, irmãos. Amém. Vamos orar. Querido Pai, nós apresentamos mais uma vez nossas vidas a Ti e agradecemos o Senhor pelo Seu amor tão perseverante, porque o Senhor realmente nunca nos abandona. Nós somos Teu povo particular e obrigado pela maneira como o Senhor trata conosco. Obrigado pela Tua mão firme e pela Tua mão amorosa. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a nos examinarmos na Tua luz, para que vejamos a luz e para que o Senhor obtenha em nós filhos e filhas mais agradáveis a Ti e também servos e servas mais úteis a Ti. Completa em nós aquilo que o Senhor tem começado, Senhor. Nós Te pedimos. Mais uma vez, entregamos nossas vidas a Ti e Te dizemos que nós Te queremos, Senhor.
e desejamos um trabalhar mais profundo do Senhor, da sua palavra nas nossas vidas. Continua nos conduzindo pelo teu Espírito nesse reunir do teu povo, Senhor. Nos falando ao coração, nos trazendo revelação espiritual, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.